Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Talks. Hoje com um prazer enorme de falar um pouquinho só, na realidade um montão, sobre fusão de empresas, integração de sistemas e na melhor companhia aqui hoje com o Apvida, Notre Dame Intermédica e também com a Cláudia da Avanade. Então fica aí, fica com a gente. Nessa próxima horinha a gente promete muito conteúdo e muita visão para vocês de tecnologia. Vem com a gente, galera! Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas novamente. É um prazer enorme estar novamente aqui no Talks com vocês, falando de tecnologia, inovação e integração. E hoje com duas pessoas muito especiais. Uma delas, Cláudia Alencar, diretora sênior aqui da Avanade, trabalha com a gente, comigo, um amorzinho. E principalmente com o Jefferson Santana, diretor de tecnologia e inovação no Apvida Notre Dame Intermédica. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje, pessoal. E aí, já para a gente começar on fire, assim, já começar na frente. Quem são vocês, né? Tanto como profissionais e como... O que vocês fazem dentro da empresa de vocês? Boa noite, Pedro. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. 44 anos... Carioca, mais de 15 anos morando aqui em São Paulo, casado, pai de 2 filhos, gêmeos de 3 anos, então o que eu faço fora, digamos, tem bastante diversão dentro de casa. Na vida particular, um cara muito obcecado por missões, acho que tanto na vida pessoal, está melhorando continuamente, enfim, aprendendo e isso transbordando para ir compartilhando, de forma geral. Acho que uma das coisas que eu tenho muita paixão é aprender e compartilhar. Acho que da vida pessoal e acaba me movendo tudo que eu gosto de fazer. Dentro do grupo Apvida Notre Dame, estou responsável por time de infraestrutura, arquitetura, segurança, sistemas assistenciais, dados e inovação. Então, estou há 2 anos na companhia, um baita desafio, uma jornada, uma empreitada incrível que está sendo de grande aprendizado, uma indústria nova, a qual que eu não tinha passado, por assim dizer, mas assim de ter um cuidado, pensar em pessoas acima de tudo, e está sendo fantástico. Eu vou expor aqui o Jefferson, já começar assim. Né? Ele disse que ele é vascaíno lá atrás. Então, se tem algum carioca vascaíno nos assistindo, manda um oi pra gente aí, pra gente saber que ele não tá sozinho aqui em São Paulo, nesse mundão. Certo? Exato. E sofredor. E você? É um sofredor, exatamente. E você, Cláudia? Quem é Cláudia Alencar? Olá, eu sou a Cláudia Alencar, eu sou executiva de conta na Avanade e tenho o privilégio de atender e suportar esse cliente que é o Grupo Apvida e o Jeff e todo o time dele, assim como os demais diretores da Apvida também. E quem é a Cláudia? A Cláudia é a mãe da Isabelle, mãe da Karina, avó do Raul, e eu já sou vovó, adora cozinhar, adora jardim, adora dançar, adora falar com pessoas. Eu sou uma pessoa de comunicação e adoro viver. Então, independente do meu trabalho que eu amo, que é um trabalho difícil, é um trabalho de relacionamento, é um trabalho de suporte, é um trabalho de gestão e união, mas é viver. O que eu mais amo na vida é viver. Espetacular. Ela falou que vai cozinhar. Eu também gosto pra caramba de cozinhar. A gente vai fazer um Masterchef e o Jeff vai ser o nosso jurado. Topa, Jeff? Fechada. Já deixa fechado? Fechado, combinado. Perfeito, então. E aprofundando um pouco mais de vocês ainda, tá? Se vocês me permitirem. Aquela pergunta quando a gente é pequeno, né? O que você quer ser quando crescer? Quando vocês eram crianças, o que vocês queriam ser quando crescer? Sei lá, Cláudia, Jeff. Eu, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu queria ser ao mesmo tempo médico, astronauta e advogado. Tem aquelas boas perguntas, né? Sabia que, na verdade, uma das coisas que eu sempre me encantou aí, não é fazendo tipo do ponto de vista...
Eu aprendi a gostar de computador desde muito novo. E aprendi isso com... acho que eu tinha 10, 11 anos, que era um vizinho que ele tinha. Ele me chamou, eu conheci um PC XT e eu fiquei encantado com aquilo. E parece que não é hipocrisia. Eu olhei assim, eu gostaria de um dia trabalhar com esse tal de computador. Então, de alguma medida, assim, sempre me encantou essa parte de informática, por assim dizer. Lá atrás, hoje a gente fala mais tecnologia da informação, mas sempre curti essa parte de tecnologia. Eu sou nerd, então curto também parte de videogames, então essa coisa de tecnologia, essa parte sempre me encantou. Então, eu costumo dizer que eu tive e tenho o privilégio de trabalhar hoje com algo que realmente eu gosto muito de fazer. E naquela linha do tipo, cara, o trabalho para mim é quase um hobby em algumas medidas também. Então, acho que desde novo, com a medida que eu tenho mais consciência, ter contato com computadores, uma coisa que eu olhei assim, cara, eu quero um dia trabalhar com isso. E deu certo. Que legal. Que legal. E Que você, deu Cláudia? certo, né? Que deu Acho que deu certo. certo. Eu acho que deu certo. E você, Cláudia? Nossa, eu acho que eu quis ser repórter. Em muitos momentos da minha vida eu quis ser repórter. E também quis ser professora e juíza. Imagina. Adorava. Fazia assim, palquinho em casa, tudo. E fazia... Adorava. Julgado Juíza. procedente. Julgado procedente e improcedente. Aquela Muito coisa bom. louca. Muito bom, pessoal. E invertendo, né? Não falando só do nosso lado pessoal, mas também do lado profissional, quais são os papéis de vocês? Vocês já falaram um pouquinho, né, do que vocês tocam, mas como é o dia a dia? Quais são os papéis que vocês têm dentro do Apvida Notre Dame e dentro da Vanad? Considerando, na verdade, todas as vertentes, as frentes que estão comigo, a gente tem a visão muito clara de construir uma nova plataforma, né? Eu acho que sempre foi, no ponto de vista, a missão do grupo, tendo uma tecnologia com uma espinha dorsal para viabilizar. Então, no dia a dia, a gente tem o desafio de sempre, a partir da nossa plataforma, entregar qualidade assistencial, um melhor produto para os nossos clientes. Acho que, fundamentalmente, isso move realmente a companhia, é o DNA da empresa, cuidando não só dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, isso também é fundamental desse cuidado. Então, não é só tecnologia, é pensar, na verdade, como você entregar valor para todo o ecossistema dentro da companhia. Então, é a preocupação principalmente em pessoas, isso é fundamental, acho que o cuidado, o acolhimento, isso é fundamental. Sim, a tecnologia, como a gente trazer a partir de tecnologia valor para o negócio através de inovação, melhoria contínua e com a visão sempre de futuro, mas óbvio que a gente está num contexto de uma missão muito específica agora, que é a questão de viabilizando a fusão, que é a transformação do grupo, a construção de algo novo ainda melhor do que a gente já tem. Mas quem é você, Jeff? O que você faz lá? O lado repórter dela tá brilhando, você viu já, hein? Olha que beleza. Eu acho que, obviamente, aspecto de liderança das pessoas, mas a visão da transformação, apoiar, estar parte de um grupo que está ajudando a transformar. Do lado tanto de tecnologia, sim, desafiar times a pensar diferente, fazer melhor continuamente. Isso é algo que me move, eu gosto muito de fazer isso. Não liderar necessariamente pessoas, mas fazer sempre algo melhor. Isso está intrínseco de pegar um problema, um cara com uma missão, tem um problema a ser resolvido, uma missão clara e sair do outro lado. Eu acho que é algo que me move, é algo que vai desde o nosso DNA, do nosso vice-presidente, o Kleber Linhares, traduzindo para o time para entregar algo melhor. Então, eu acho que no dia a dia eu Faz isso muito bem. Muito bom. E você, Claudinha, qual é o seu papel? O meu papel na Vanad é ouvir. O meu papel na Vanad é ouvir o meu cliente, entender as dores do meu cliente, entender as necessidades. E como a Vanad, com toda a capability que ela tem, com todas as soluções, com todo o suporte que nós podemos entregar para o cliente, satisfazer e ou suprir as necessidades que ele tem. Então, eu acho que o meu grande papel é ouvir o meu cliente e trazer para dentro da Vanad essa necessidade e, através dessa necessidade, conduzir soluções e suporte para que esse cliente consiga, junto com a Vanad, entregar o que ele precisa entregar. Muito bom, muito bom. Pessoal, só fazendo uma breve pausa aqui, a gente está acompanhando todo o chat, então se vocês quiserem deixar perguntas, comentários, já tem um pessoal aqui falando que esse time aqui na mesa está fortíssimo, hein? Então já tem uma galera comentando aqui com a gente. E aí trazendo
um pouquinho, Jeff, conta um pouquinho da história de como que foi a sua chegada no Apvida, né? Como você chegou, como é que foi o convite? Você falou muito, a gente estava conversando um pouquinho antes, pessoal, falou muito de missão, né? Como é que foi esse processo da sua chegada? Eu chego no Apvida em outubro de 21, através do convite do nosso vice-presidente, do Kleber Linhares. Eu costumo dizer que um convite dele não é um convite, é uma convocação. E uma vez convocado para a missão para apoiar justamente na fusão. Então a gente já chega no grupo, o grupo já estava imbuído, já se preparando para todo esse desafio que nós estávamos. Então, fundamentalmente, a gente chega já no sentido de ter esse entendimento de como viabilizar do ponto de vista entendendo o time, processos da área de tecnologia, plataforma tecnológica, captando tudo do ponto de vista de conhecimento para conseguir alavancar e viabilizar toda essa estratégia que a companhia tinha do ponto também de tecnologia, apoiando o negócio. Então, foi aquele embarque, através do convite, de muito aprendizado rápido para a gente entender, porque nós tínhamos um desafio gigante pela frente. Então, foi bem emocionante chegar dentro do grupo. Deixa eu já aproveitar esse gancho, então. Vou jogar um monte de pergunta aqui. Quais foram, então, as primeiras medidas que você tomou quando você chegou para a gente poder, para já pensar, já fazer toda a visibilidade, ter toda a visibilidade do que está acontecendo? Quais foram as primeiras medidas que você tomou quando você chegou? Como eu falei, o principal ponto quando você chega numa empresa de um tamanho, de uma envergadura, num grupo, é a gente identificar rapidamente os processos existentes a partir dos indicadores, fortalezas, fraquezas, e a gente tendo um objetivo muito claro. Eu acho que, primeiro, a gente definir claramente um objetivo, depois a gente foi refinando, mas desde o início existia a concepção já da estratégia da companhia, nosso VP, de sermos a melhor plataforma de medicina verticalizada, com foco total em qualidade assistencial e controle de custos, a partir de uma arquitetura escalável, flexível e segura. Está claro o objetivo, a gente tem o norte para seguir. A partir desse entendimento, objetivo claro, entendimento dos times, plataforma, definir o plano. Como a gente viabiliza isso? E aí, obviamente, acaba sendo multidimensional, tanto do ponto de vista de segurança, infraestrutura, arquitetura, como a gente organiza disso para viabilizar esse objetivo dessa estratégia. Fundamentalmente, com foco na fusão, porque quando a gente pensa, a gente vai falar um pouco mais da história, como você viabiliza esse contexto como um todo para chegar do outro lado e ter uma companhia unificada a partir de uma plataforma unificada. Então, fundamentalmente, entendimento, fragilidades e fraquezas e cascatear uma série de planos em várias frentes para viabilizar o objetivo. Muito bom, muito bom. E, Cláudio, como é que é participar de todo esse processo, de toda essa, primeiro, construção de visão e depois toda essa evolução? Como é estar escutando e traduzindo? Como é que é estar nesse dia a dia? É como um chamado. Como diz, né, o próprio Kleber, ele tem, junto com o Jefferson, eles têm, assim... Primeiro você faz exatamente esse entendimento. Participar de toda essa jornada, de todo esse contexto, traz para a Avanade um aproveitamento, uma experiência, um conhecimento. Então, nós, junto com o Grupo Apvida, a gente entende, participa e sugere como, de que forma, com quais soluções nós podemos suportar para poder eles entregarem essa jornada. Então, eu acho que, de novo, com o nosso papel de ouvinte, de entendimento e de suporte. Muito bom. E, Jeff, aproveitando que você falou um pouquinho da plataforma, né, que a gente, né, montando escalável, como é que foi a decisão, né, de qual seria essa plataforma base para fazer toda essa integração dos dados, para ter, como você falou, escalabilidade, para ter toda a flexibilidade? Como é que foi essa escolha dessa plataforma? Considerando, a gente tinha duas empresas extremamente robustas, com estratégias ligeiramente diferentes do ponto de vista de plataforma. O Apvida, que tinha a plataforma sendo desenvolvida há mais de 25 anos, e o Grupo Notre Dame, que tinha uma estratégia de plataforma de terceiros. Excelente, isso aqui não tem certo e errado. Dentro desse levantamento e a fim de apoiar a melhor decisão, a companhia ela tomou a decisão, contratou duas grandes consultorias para que pudesse nos apoiar, sempre olhando no melhor para a companhia futura.
acho, das empresas combinadas. E, nesse sentido, o resultado desse trabalho, que a gente já havia iniciado com uma série de levantamentos, entendimentos melhor, sai-se com a definição que a plataforma que ia suportar com as empresas combinadas era oriunda do grupo Apvida. De novo, 25 anos de história. Você tem, na verdade, uma capacidade funcional sendo construída totalmente sob medida. E isso gera algo fantástico para o negócio. Então, viabilizar isso tudo a partir da estratégia é fundamental para, primeiro, tendo foco claro da estratégia, escolha da decisão da plataforma do que o melhor e, a partir daí, ir para a ação. Muito bom. E aí, Clau, como foi ajudar na construção? Eu vou te perguntar um monte, porque eu sou curioso e, assim, eu acompanho bastante com a Clau no nosso dia a dia, quando a gente se encontra lá no nosso escritório, aqui em São Paulo, a gente bate um papo e ela me conta como é que está sendo o dia a dia. Então, já vou até falar aqui, eu já te conheci antes de te conhecer, de tanto que a Clau falava, né, de vocês. Foi muito rico. E como é que foi a construção desta plataforma? A plataforma, né, na verdade, ela já existe, né? Assim, acho que o papel aqui da Avanade foi apoiar o grupo Apvida a identificar, a homogeneizar e a unificar os processos dessa plataforma existente para embasar toda a transformação que eles têm que fazer ou que já estão fazendo. Eu acho que, sem dar muito detalhamento de todo o processo e de todas as soluções que nós aplicamos, mas nós tivemos times envolvidos em todo o processo do detalhamento, da decisão e do envolvimento dessa definição, digamos, da plataforma que iria reger o grupo final. E quando a gente escolhe a plataforma, obviamente, pensa, você tem uma plataforma com 25 anos. Muita experiência. Cara, tem muita experiência, acho que ela foi evoluindo continuamente, mas você tem um contexto que ela estava operando uma volumetria de 6 bilhões de vidas. Então, a gente chega... Só que a gente tem que viabilizar uma estratégia de unificação da companhia que você sai de 6, 8 bilhões de clientes para 16 milhões. Você tem que definir os pilares de como viabilizar isso. E dentro desse contexto, apoio da Avanade e outros parceiros envolvidos, a Avanade estrategicamente também, 3 fundamentais frentes. A gente, de novo, falou de escalabilidade, flexibilidade e segurança. Como a gente viabiliza isso? Um curto espaço de tempo, um tempo desafiador. Definimos 3 grandes frentes para viabilizar toda essa estratégia. Baseada, do ponto de vista potência de processamento. Você tem que conseguir. Aí, ou uma frase que eu uso, a velha e boa força bruta. Garante que o sistema consiga, ele tenha poder de processamento para conseguir isso. O segundo grande pilar, considerando sempre arremetendo com um sistema muito robusto, tuning. Qual que é exatamente uma estratégia de tuning? Você tendo tanto tempo de desenvolvimento, você sempre tem a oportunidade de melhorar algo que já existe. Então, você tem um código que não necessariamente a gente está extraindo o máximo. Então, naquele ponto, identificar pontos que a gente pode melhorar, ainda mais alavancando a escalabilidade e flexibilidade da plataforma. Só que mesmo você combinando a potência de processamento com o tuning, que é a otimização de código, existem partes estruturais que ela talvez não vá conseguir atingir os indicadores que o negócio precisa. E vem o terceiro pilar da estratégia, que é a refatoração. Que cirurgicamente a gente entende os processos de negócio que podem ser um caminho crítico para a gente redesenvolver e fazer em tecnologias novas de nuvem. Então, considerando que também dentro do nosso contexto do planejamento estratégico, a nuvem sempre foi algo que estava no nosso radar. Mas a gente tinha sempre a preocupação de não fazer a nuvem clássica, só tirar do A para o B. Não, como a gente extrai o melhor de uma tecnologia de nuvem, maximizando efetivamente as tecnologias nativas. Então, do ponto de vista de construção, o aperfeiçoamento da plataforma tecnológica, essas 3 grandes frentes foram fundamentais para a gente viabilizar, digamos, esse primeiro platô ao qual a fusão ou todos os ajustes funcionais posteriores que viriam a ser feitos. Então, a gente falou do ponto de vista da escolha da plataforma fundamentada no melhor para a empresa. O que era o melhor, sempre com foco em qualidade assistencial. Fundamentalmente, o controle de custo faz parte do business como um todo. E ser muito cirúrgico e preciso do que a gente precisava fazer para viabilizar essa estratégia, considerando que o prazo era desafiador e é desafiador. Então, aí a combinação de várias mãos,
uma estruturação de time também, a gente não pode esquecer, times incríveis dos lados das duas empresas, aportando muito conhecimento, além dos nossos parceiros, para viabilizar a construção de algo, como você falou, não é uma nova plataforma, porque a plataforma estava lá e a gente só tinha que dar mais instrumento, mais capacidade, porque do ponto de vista funcional ela é incrível, só viabilizar uma escalabilidade nova. De novo, a gente pensa 6, 8 milhões para 16 milhões. É algo desafiador dado o prazo que a gente tem. É basicamente o dobro, né? Sim. Não é. E essa jornada para a nuvem, a Avanade foi junto. Na verdade, a Avanade trouxe esse caminho, como fazer, entregando toda a parte de DevOps, distribuindo, fazendo toda essa jornada de como fazer essa evolução para essa plataforma indo para a nuvem. Então, eu acho que esse foi um trabalho, um dos grandes landscapes, acho que é um dos grandes inícios dessa jornada de transformação da refatoração. Muito bom, muito bom. E Jeff, eu imagino que uma jornada dessa não seja só flores, né? Quais foram os principais desafios que você teve, né, dentro desse caminho, nessa integração? Se você pudesse nomear os principais, 1 ou 2 ali, que vocês sanaram de uma maneira bem bacana. Eu não diria o problema, mas do ponto de vista de desafio, acho que é harmonizar times, acho que é fundamentalmente você conseguir imbuir todo mundo no objetivo, falando em tecnologia, e todo mundo engajou, a empresa como um todo, você ter efetivamente as pessoas com um objetivo claro, acho que é fundamental, todo mundo tem que estar alinhado para que nós consigamos sair do outro lado. Como uma vez que você tem a plataforma tecnológica, o entendimento dela, de novo, é muito tempo, é muito conhecimento que você tem ali embarcado e você entender aonde efetivamente você tem que atuar. Classicamente, né, você não tem todos os dados você na mão do ponto de vista de uma tomada de decisão, e você saber identificar isso rápido e saber aonde você tem que atuar, isso foi o principal desafio. E considerando a escalabilidade, mais do que identificar qual é a melhor tecnologia para empregar. A gente sempre fala, não tem uma única bala de prata para todos os problemas. Para cada problema, eu sempre desafio os times como um todo, qual é o problema que você quer resolver. Não tem vou querer refatorar o sistema inteiro. Não vai ser. Talvez não seja o melhor caminho. Por isso que eu sempre procurei construir uma caixa de ferramentas com várias opções para que, à medida que nós tenhamos um problema A, ou B ou C, você consiga ter flexibilidade. E acho que para as 3 estratégias a gente aprendeu muito. Foi lá, fez a potência, deu certo. Não, a gente fez, testou, retroalimentou o processo, faz de novo. O Tânia, a gente teve que aprender muito a saber exatamente onde mexer. Não, testa aqui, não teve resultado adequado. Teste de novo. Não só do método, mas como a gente consegue as informações para saber atuar. Porque você está concorrendo com uma agenda gigante de transformação. E a refatoração, com certeza. Ali teve muita experimentação. Existiam muitas... E aqui não é uma coisa... muitas teses de academia que a gente pôde testar. E o time, né, como um todo, teve que experimentar algumas decisões. Do tipo... vamos fazer por aqui porque vai dar certo, porque é o melhor da escalabilidade. A gente foi para a prática, 0. Não funcionou. Vira teoria. Muda em tempo real. Isso aqui não vai funcionar. A gente, no papel lindo, se lembra? A gente fazendo uma série de coisas. Assim, Não, vamos fazer assim aguçado. Começou a homologação. E não funcionou. E eu sempre tive a preocupação, vamos fazer uma POC de algumas tecnologias, um processo pequeno ou um processo grande? Aí é questão de filosofia. POC, às vezes, você faz para ela dar certo. E você faz um cenário de caso, o teste de caso, muito específico que vai funcionar nele. Mas não é... aquela tecnologia não é para aquele cenário. É para algo muito maior. Eu tento no pequeno, eu vou logo para o grande e descubro se esse negócio vai funcionar. A gente toma uma decisão em conjunto. Vamos para os piores cenários possíveis. Porque é ali que a gente vai aprender. Então foi o desafio de ter o time, definir uma estratégia e testar e errar rápido. Cara, vamos ter que fazer. E como um bom cara de tecnologia, a gente sempre com um plano. Eu tenho um alfabeto inteiro para que eu fosse o teu.
a plano A, plano B. Eu gosto de A, B, C, D, etc. Então, continuamente, a gente testando, de novo, com o objetivo claro do que a gente tinha que atingir, indicadores tangíveis, e sempre procurou muito, dentro dessa estratégia, qual é o indicador? O que a gente quer, como a gente mensura que a gente está atingindo o objetivo ou que estamos progredindo no caminho certo. A gente ficou, alguns times, definindo claramente qual é o indicador, qual é o indicador. A gente batia muito nisso, porque a gente fazia muitas melhorias e tinha preocupado. Estamos aproximando ou estamos nos afastando disso? Classicamente, dentre os indicadores, o clássico, transação por segundo. Quanto essa plataforma consegue processar? Então, foi muito aprendizado. Então, de novo, e continuamente isso vai acontecendo. De novo, a gente falou muito da preparação da escalabilidade, mas à medida que a fusão está acontecendo e a unificação na operação na partir de uma plataforma, você também tem as adequações das suas regionalidades. Pensando que a gente começou no Sul, Minas, São Paulo, tem as questões funcionais. E nesse contexto também desafia novamente a arquitetura para que como ela consiga viabilizar a entrega funcional. Então, os desafios, não é que eles foram, continuam sendo. Nós estamos no meio da jornada, eu diria. Exato. Nós estamos aí no meio da jornada. Nós temos ainda uma jornada bastante importante para cumprir. Mas o que é mais interessante é que juntos, pelo menos, já descobrimos o que não devemos fazer. Sem sombra de dúvida. Esse é o principal, acredito. Você falou um pouco das regiões. Já tem algumas regiões que já está implementado? Sim, começamos como pegando um gancho com o próprio nosso VP falou, a gente tinha que experimentar tudo isso. A gente falou muito da preparação da plataforma para viabilizar essas ondas. E nós começamos já viabilizamos a partir da virada do CCG, da parte do Sul, a Clinipan, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, a gente já teve e estamos tendo continuamente no Dry Run. Ainda esse ano a gente vira Minas Gerais e ano que vem, em 24, a gente faz o tomamento de São Paulo. Então, tudo é uma jornada de preparação. Então, tudo concomitantemente. A gente começou antes, do ponto de vista da arquitetura, da plataforma, e a gente vai testando e a gente consagrou, validando o conceito nos tombamentos, ou seja, estamos prontos, preparamos a plataforma, agora vamos continuamente fazendo as adequações funcionais. Então, já aproveitando esse gancho, né? Como é que foi a adaptação das pessoas para usar a plataforma? Né? A partir do momento que você já criou todo o arcabouço tecnológico, como é que foi o primeiro feedback, quando vocês apertaram o play lá, né? Fazendo um trocadilho, apertou o play, liberou a plataforma para as regiões. Como é que foi a adaptação das pessoas, o feedback, o retorno para vocês? O trabalho começa bem antes disso, da parte de tecnologia, né? A gente se preocupou muito, é fundamental, e voltando à sua pergunta em relação aos desafios, comunicação. Perfeito. Acho que é a peça-chave. A gente falei muito na parte de tecnologia, mas os times que vão estar operando os sistemas, entende-se, médicos, enfermeiros, atendimento, tem que estar preparado. Primeiro, conhecer a nova plataforma, engajar todo mundo do ponto de vista de treinamentos contínuos, para preparar todo mundo para que esteja dentro desse contexto e na hora que apertar o play, todo mundo sabe como operar. Então, começa bem antes esse trabalho. E as pessoas vendo o valor, para onde a companhia, compartilhando os objetivos, para que nós consigamos, na hora da virada, e acontecer de uma forma fluida para os nossos colaboradores e principalmente para os nossos clientes. Espetacular. Aproveitando esse gancho, né? Só trazendo algumas dos comentários aqui para o que estão surgindo. Né? O Carlos, por exemplo, coloca aqui: sou muito grato por fazer parte desse time. Então, tem um pessoal aqui trabalhando. Nossa, que legal esses times aqui. Ou então, legal ver os cases acontecerem, o tamanho do impacto que a gente está criando na vida das nossas pessoas. Então, acredito que a gente está fazendo uma coisa bem profunda, né, a partir desses comentários. Porque é muito mais do que você simplesmente fazer uma unificação, uma homogeneização de plataformas ou uma unificação de processos. A Apvida, o grupo Apvida, junto com o Notre Dame, ele traz consigo mais do que isso. Eles têm um impacto genuíno que é dentro da vida das pessoas. E quando nós tocamos em tecnologia, quando nós fazemos os cases, quando nós entregamos soluções, quando nós unificamos, quando nós trazemos esses benefícios da unificação dos melhores processos dentro dessa plataforma, nós entregamos para os beneficiários o melhor.
Então, assim, e você impacta a vida dessas pessoas para melhor. Porque você gera um melhor atendimento, você gera um melhor processo, você gera uma melhor satisfação de entrega. Então, isso vai além de tecnologia, vai além de arquitetura, vai além desse embasamento. E está no DNA da empresa essa visão, cara, o cuidado com as pessoas, eu acho, fundamentalmente. O nosso presidente, o Dr. Jorge Pinheiro, coloca isso muito bem. E do ponto de vista de o time de tecnologia ter noção do quanto eles podem impactar positivamente a vida e ter o cuidado. Então, genuinamente fazer com que todos entendam, tanto do ponto de vista quem sustenta, quem faz as evoluções, construção junto com as áreas de negócio, novos produtos e serviços para gerar valor para a nossa população. Eu acho que isso que move todo o grupo e, inclusive, obviamente, o time de tecnologia que tem sempre esse objetivo. Isso é legal. Essa cultura viva, a gente está fazendo algo maior. Não é só tecnologia, é realmente criando valor para os nossos clientes, a questão de acolhimento, qualidade em saúde, acho que é fundamental isso, esse pensamento em cada passo do que a gente faz em tecnologia. E consolida com os nossos pilares da Vanad. Nós geramos impacto genuíno, humano e genuíno. Então, assim, para nós é uma honra poder participar desse processo, porque para nós também é uma geração de impacto. Eu estou vendo aqui, dá para sentir, né? Não sei se vocês aí de casa conseguem sentir, mas dá para sentir a paixão, o coração que vocês colocam dentro desse projeto. Falando um pouquinho do projeto, né? Vocês falaram que não tem bala de prata, perfeito, mas se vocês puderem citar algumas das tecnologias, né, que foram escolhidas para toda essa função, para toda essa fundamentação, toda essa execução do projeto. Quais são as principais aí que estão fundamentando toda essa história? Quando a gente fala, principalmente do ponto de vista de refatoração, a gente teve um pilar muito forte de usar tecnologias de nuvem, de uma arquitetura distribuída, que sem necessariamente nomear uma tecnologia muito específica, mas fundamentalmente, como a gente, a partir desse arcabouço de uma arquitetura distribuída, com alta flexibilidade e escalabilidade, conseguir fazer essas entregas. Eu acho que é um ponto-chave para o que a gente está fazendo aqui. E tudo pensando e sempre em muito longo prazo. E como você pega tudo que já existe e o core, o nosso sistema, que a gente fala da escalabilidade, mas pensando na modularização ainda maior do que o sistema tem. E fundamentalmente expondo tudo em APIs, para que tudo seja muito fluido, tudo muito fácil. A gente sempre tem essa preocupação que a tecnologia tem que viabilizar sempre uma melhor qualidade assistencial, mas a criação de novos produtos e serviços. Então, você tem a questão da plataforma, que você, sim, é uma tecnologia baseada com 25 anos, mas que foi modernizada. Ela tem um paradigma de database-centric, mas que ela já tinha uma modularização muito forte e você começa a fazer uma especialização ainda maior em cada serviço e, consequentemente, uma exposição para que você consiga múltiplos canais, reutilizando o serviço, baixo acoplamento, para que, consequentemente, você consiga fazer a flexibilização e a escalabilidade de forma contínua e mais fluida. Sempre com o objetivo de reduzir o tempo de entrega de novos produtos e serviços para a companhia. Eu acho que, fundamentalmente, isso. Eu não quero dominar a tecnologia muito bem específicas, que não faz muito sentido nesse contexto, pensando na estratégia que é muito maior. Que você tem um sistema gigantesco, muito robusto, funcionalmente, e agora como a gente consegue ter uma modularização ainda maior, com exposição de serviço, com muita observabilidade, é uma coisa que eu bati isso continuamente. Eu amo essa palavra. Que eu tenho... essa é bem particular. Quantas vezes a Cláudia me falar, cara, a telemetria, você fazer a conjugação da visão de tecnologia ou de TI, mas com a visão cliente. Eu falei, olha, uma arquitetura linda no papel, que eu sempre falo isso para os meus arquitetos. Você me ganha quando você desenha uma solução, quando você me mostra uma arquitetura e você me explica na visão cliente. Não é falar no barramento de serviço, eu tenho uma função. Me explica o processo a partir da arquitetura que você desenhou, porque isso mostra que você entendeu o problema que você quer resolver.
não é a hype do ponto de vista melhor paradigma. Eu sempre falei, cara, qual é o problema que a gente vai resolver? Quando a gente fala em algumas tecnologias, desde linguagem ou qualquer coisa que o valha, todas elas, fundamentalmente, têm um objetivo. Qual é o problema que você quer resolver? Então, fuja da hype. Esse não é o meu ponto. Sempre a melhor tecnologia, sim, do ponto de vista que ela seja moderna, que ela traga valor e principalmente seja sustentável na linha do tempo, com um viés muito forte de como você mede. Então, aqui eu prefiro usar mais os paradigmas do que a tecnologia. Uma arquitetura, uma plataforma única, cada vez mais distribuída, que traz flexibilidade, com exposição em APIs, com bastante observabilidade, porque isso viabiliza algum crescimento sustentável. E também, isso aqui é parte tech, mas como é que você sustenta isso? Exato. Então, tem um pilar, na verdade, quando a gente fala de uma operação, uma estrutura, os jargões de SRE, sala de monitoração, mas que você tem um olhar muito fluido. De novo, não é só tech por tech. Eu costumo dizer que, às vezes, você pega uma disponibilidade de um servidor e não significa nada, porque ele pode estar up e o processo a ponta está sofrendo. Sempre trazer para tudo que você está construindo a visão cliente. A medida do seu processo, sempre o processo é do negócio, mas como você tangibiliza isso dentro de uma pirâmide que você entende um processo, que você tem ativos de tecnologias que estão sustentando ele, e a partir daí você tem uma visão geral para que você consiga suportar o negócio continuamente evoluindo. Desde o problema, também de novas melhorias. Espetacular. Claro. Eu vou trazer tudo isso, né? E aí, conectando com o que a gente falou lá no comecinho, né? Que uma das suas principais missões é ouvir e traduzir. Como é o processo, né, para você, e aí trazendo um pouquinho para dentro da Vanad, de ouvir todo esse desafio e traduzir para as nossas pessoas que estão lá dentro do projeto, ajudando a construir e pavimentar esse caminho? Eu acho que o meu papel, nesse caso, é mais de interlocução. Porque nós temos times de deliveries e arquitetos que participam e participaram de todo esse processo, de toda a jornada, que fizeram e fazem esse trabalho junto com os times dele. E o meu papel dentro da Vanad é garantir que todos esses times estejam engajados e que exista uma sinergia dentro da comunicação, que a gente consiga entender, dentro de todas as capabilities que nós temos disponíveis, o que podemos oferecer para ajudar. Sempre. O nosso papel é, dentro de todas as tecnologias, dentro de todo o suporte que nós podemos oferecer, quais são os skills, quais são os profissionais, quais são as plataformas, quais são as linguagens ou tecnologias ou metodologias ou profissionais adequados que podem suportar o time dele para fazer isso. Porque, assim, é difícil, né? Assim, como é que nós sentamos com ele como time e juntos, e sentamos sempre como, por mais que o nosso time de advisor trabalha muito, nosso time de delivery trabalha muito, o nosso time de change management, todas as pessoas, ou seja, todas as áreas da Vanad se envolvem, nosso time de arquitetura, nossos times de nossas práticas, todas as áreas da Vanad trabalham em conjunto para ofertar e para suportar o nosso time e o time da App Vida, do grupo como um todo, para transformar essa jornada. Muito bom. Fácil a vida de vocês, né? Muito fácil. Olhando animado, assim, parece que é fácil, né? Animado, gostei. Eu diria que é mais animado. Eu diria que é muito mais animada do que parece, né, muito animado, muito bom. Trazendo um pouquinho agora, um pouquinho para como estão sendo todos esses resultados dessa meia jornada, né? Como a gente falou. Quais estão sendo os benefícios dessas viradas que vocês estão fazendo? Né? Como é que está esse processo de evolução a cada passo aí, cada implementação que vocês fazem? Sempre, quando a gente tomou a decisão da plataforma unificada, tinha um benefício tangível de você ter uma unificação como um todo, tanto do ponto de vista de negócio, como do ponto de vista de tecnologia. Então, à medida que a gente tem os esforços concentrados, de novo, pensando na estratégia, que você tem agora uma vez tomada a decisão da plataforma e ter uma estratégia clara de onde quer chegar, sermos a melhor plataforma de medicina verticalizada, você consegue concentrar esforços. Então,
Então, à medida que você tem a unificação da operação nos vários aspectos, você tem o ganho da escala de estar concentrado e, consequentemente, ter as melhores práticas imbuídas, sempre do aspecto técnico e funcional. A plataforma ela tem a flexibilidade de forma contínua e evoluindo com a necessidade, e à medida que você tem as 5 regiões do Brasil, no resultado final, à medida que nós chegarmos no tomamento final, o valor é enorme, né? Porque você, não só do ponto de vista da operação, novamente, tecnologia, é a visão de dados. Você tem uma visão, de fato, 360 do paciente, independente do ponto de contato que ele tenha, do atendimento, né? Do atendimento eletivo, emergência, internação. Isso é fantástico. Você tem um sistema único, que é o grande valor da plataforma unificada do ponto de vista da operadora e do assistencial, que tem o cliente como cerne. O cliente é o cliente independente do ponto de contato. Isso gera um valor fantástico, porque você tem consegue entregar sempre maximizando o valor para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, sempre com ganho da experiência de uma região que pode ser aplicada a outra, porque o sistema é único e permeando toda a nossa operação. Isso, consequentemente, gera um grande valor, principalmente para o nosso cliente. Isso é muito rico. Se eu puder destacar aqui, eu acho que vale como você sempre traz para o cliente. E isso é sempre importante ressaltar, o que não é a tech pela tech, né? A tecnologia pela tecnologia. É a tecnologia, amei que você falou isso, né? Focado num problema, focado na solução de um desafio, na solução de algo, mas sempre com o foco no cliente. Então, cada vez que você fala isso, eu abro um sorriso aqui. É muito bom ouvir esse tipo de foco, sabendo que vocês estão cuidando muito bem das pessoas, né? E pensando não só na perenidade da tecnologia, na perenidade dos negócios, mas também como prover o melhor serviço, a melhor visão para quem está na outra ponta. Então, parabéns por isso, é muito bom. Você querer conhecer genuinamente o problema e, a partir dele, encontrar as soluções, aí que tá, eu acho que a magia do que me encanta. Acho que ter a missão e, cara, eu gosto de um problem solver mesmo. E trazer isso para os times é muito legal. E eu cansei de ver assim, umas discussões que eu gosto de estar ali no dia a dia, algumas semanais, que eu fico dando pitaco em alguns desenhos, mas eu trago sempre isso. Cara, qual é o problema que você quer resolver? Às vezes eu tenho um problema, ou melhor, eu vejo a solução que foi dada, aí quando eu volto para o problema, não faz sentido. Então eu sempre trago esse desafio. Cara, qual o problema? Qual é o problema? O cliente entenda esse cliente interno e externo, óbvio, né? Nosso cliente para fora, mas o cliente interno também. Porque às vezes, eu peguei muitos casos, das áreas de back-office, voltando do ponto de vista da nossa estratégia, né? Um processo de PTO da área de back-office, em que o enunciado era: vamos refatorar um processo X. Refatorar, que a gente sabe que tem um custo do ponto de vista de tempo, que um esforço muito grande, considerando a nossa estratégia. Aí, tá, mas qual o problema? A área de negócio falou que tem muitos campos no fluxo. Eu falei, não, mas você vai refatorar um sistema inteiro só porque ele tem, ou um processo inteiro só porque tem muitos campos? Vamos de novo, qual é o problema? Não, a usuário entende que um fluxo ele possui muitos passos, muitos campos não obrigatórios. Tudo bem, revisa o processo. Não refatora. A resposta, ouve o cliente. A dor dele genuína não é uma nova tecnologia. Entende? Num processo de PTO é muito lento. É lento, ele não precisa refatorar o sistema inteiro. O processo específico vai para o tuning. O que otimiza? Às vezes vai cair um processo de PTO, uma tela de PTO, que tem X minutos, que ele entende. Você pode fazer um tuning e virar milissegundos. Ou ouvir o problema do cliente para que você possa efetivamente dar uma solução adequada. E, óbvio, não é de uma forma, digamos assim, isolada. Eu tenho um problema, vou dar uma solução especificamente para aquele problema. E aí isso é fundamental, acho que um trabalho que a gente fez lá atrás também que vale destacar. Quando eu mencionei do ponto de vista, uma vez decidida a plataforma tecnológica, a gente preocupou genuinamente em entender as capacidades funcionais, ter realmente um blueprint de arquitetura técnica e funcional. Então, quando você analisa um problema,
como eu dou uma solução à luz da estratégia da plataforma. Isso aqui é um aspecto chave também da nossa estratégia. De novo, você ter o cliente como centro na plataforma, o cliente é o centro de tudo que nós estamos fazendo. Mas entendendo as competências funcionais e técnicas e resolver cada problema, você conecta. Não, tudo bem. Preciso resolver um problema A. Como é que ele se encaixa dentro do contexto da nossa estratégia como plataforma funcional e técnica? Entendi, aí tudo se conecta. Para que você não possa ter vários nichos de soluções e aí aumentando a complexidade desnecessariamente da plataforma. E no final você... aí é aquele desafio, né? Que você vai modernizar. É o Lego contínuo, né? Que você vai absorver novas tecnologias, resolvendo um problema, mas você tem que sempre manter uma agilidade para o negócio. Nada pode se tornar tão complexo ao ponto que você não consiga, você fique tão engessado que você não mude, porque no final linha do tempo fica custoso, você aumenta tempo, então vários ângulos que você olha para resolver um problema, mas considerando uma estratégia única. Isso é fundamental para que a gente consiga, e a estratégia única é o cliente no centro da plataforma. Perfeito. Isso ele tá lá o tempo inteiro. Quando a gente teve essas discussões no início, as capacidades funcionais à luz do cliente. Óbvio, cliente interno e externo. Obviamente, tem necessidades diferentes. Mas isso direcionou muito do que a gente foi desenhando como tecnologia e, consequentemente, construindo algo real que está em produção. Entende o match que dá com o que a gente faz, com o meu trabalho, com o trabalho em que a gente é inserido dentro desse contexto? É você entender, ouvir o cliente. E quando ele fala ouvir o cliente, o nosso trabalho é ouvir o nosso cliente, é entender o que ele necessita, quais são as dores que ele precisa, as dores que ele tem, para que a gente possa ajudar e a suportar da melhor forma possível, tecnológica, com tudo que a gente tem, para apoiar a ele entregar o que ele precisa entregar. Assim, ele deixa o cliente dele feliz. Então, assim, é uma cadeia, é uma energia, é uma cadeia que se complementa. Então, assim, é, no mínimo, gostoso quando as pessoas ouvem a gente falando sobre o Grupo Apvida, sobre a transformação, sobre essa jornada, sobre a nossa parceria. As pessoas brilham o olho e falam, nossa, como você gosta, como é gostoso, né? Eu falei assim, é porque você precisa estar inserido. Você precisa estar inserido no dia a dia para ouvir e entender o quanto isso é importante, o quanto é complexo, porque é muito complexo o dia a dia, assim, contando, né? Parece, nossa, que legal. Que simples, né? Que simples. Nossa, você entra numa sala de reunião, super legal, de A para B e acabou, né? Não, isso aqui são meses que estamos trabalhando junto e fazendo todo esse trabalho, mas é encantador. E é complexo, mas é encantador participar dessa jornada. Eu acho que esse é o que nos move. É espetacular ouvir isso e ver o desenho acontecer, né? A Claudinha sabe um pouquinho da minha história. Eu, antes de estar no marketing da Vanad, eu estava no time de consultoria, de advisory, desenhando, né, essas estratégias. E toda vez... Eu tô aqui babando com tudo isso que vocês estão falando, justamente pelo desafio. Né? O desafio, a parceria. Então, assim, é a provocação, e não é uma provocação é a provocação do como é que a gente chega num lugar melhor. Tudo bem, você quer colocar esse copo d'água aqui. Por que você não coloca ele em cima? Por quê? Porque o problema é proteger a mesa. E vocês vão... Então é muito, muito rico. Eu estou inspirado aqui pela conversa de vocês. Isso é muito bom. Falando um pouquinho de inspiração, né? E eu queria mudar um pouquinho do eixo de toda a parte de tecnologia e convidar vocês só para contar como é que é o dia a dia no Apvida Notre Dame Intermédica e na Vanad. Como é o dia a dia de vocês, né? Tem a daily, tem as weeklies, tem tudo. Como é o diálogo dos times. Como é estar lá vivenciando e fazendo todo esse impacto, causando todo esse impacto que vocês estão causando? Acho que o fundamental, de novo, tá dentro do DNA da empresa, tá próximo do dia a dia. Acho que não existe o dia a dia, para mim, como gestor, mas independente dos níveis, você ter um distanciamento do dia a dia. Óbvio que, no meu caso específico, eu tenho, considerando tantas frentes, eu tenho métodos de trabalho que eu consigo acompanhar, mas me fazer presente, principalmente para apoiar os times. Sim, os times têm tá próximos dos desenvolvedores, com os rituais que você faz o acompanhamento, mas, fundamentalmente,
O acompanhamento do ponto de vista para você medir progresso, isso vale em todos os níveis. Porque eu gosto de umas frases, aquela história, né? O segredo do sucesso, 5% está na estratégia, 95% está na execução. Eu costumo... Tem 3 pilares assim, de filosofia que eu coloco, que é priorizar, focar, executar. Você prioriza corretamente, você foca no que você priorizou e você executa. E garante o acompanhamento da execução. E isso permeia a empresa como um todo, a preocupação da entrega. Você está acompanhando a entrega, você tem indicadores para que você consiga medir a evolução de forma contínua. E sim, os rituais a gente faz na granularidade semanais, do acompanhamento meu, do nosso vice-presidente, das nossas entregas semanalmente. No meu nível, mas os times propriamente gerentes, o time é diário, você está continuando da forma contínua. Porque é um grupo, por exemplo, falando em tecnologia, de mais de 1.000 pessoas dentro da vice-presidência. Então você tem que ter a proximidade, de novo, não é para para garantir que as pessoas efetivamente, mas que você está dando apoio e suporte com indicadores para medir progresso, que a gente está no caminho correto. Porque não adianta, aí aqueles paradigmas de agilidade, waterfall. Você tem que estar ali realmente para que você possa identificar os desvios rapidamente e corrigir. E estar ali genuinamente disponíveis com os times para resolver. Tanto desafios internos, os famosos empecilhos, impedimentos, enfim, esses jargões. De negócio, de tecnologia de negócio. Você vai lá, interage, negocie com a área de negócio, acerte. Então, tem uma preocupação contínua. Porque, fundamentalmente, a comunicação é chave para essa... O tempo é extremamente desafiador e esses ruídos, entre aspas, de comunicação, entenda-se, não entendimento correto, em qualquer nível. Da área de negócio, dos nossos POs, tech leads, desenvolvedores, IKEA, tem que estar tudo muito claro. Então, a forma de você garantir isso tem a questão cultural e, principalmente, se fazer presente para que você, junto com indicadores, fundamentalmente, acho que é um ponto, a gente tem uma obsessão de um acompanhamento, de novo, com a finalidade da entrega, genuinamente da entrega. Cara, como a gente garante a entrega? É acompanhamento. Porque às vezes você tem desenvolvimento, você entregas longas, que às vezes 6 meses, você não pode, na cabeça, definir e esperar que 6 meses depois você vai lá fazer um acompanhamento da entrega. Então, tudo permeia esse acompanhamento para garantir uma entrega com qualidade no prazo que a gente havia combinado. Eu acho que até por conta dessa preocupação e desse modelo de validação, de entrega, de acompanhamento, nós ajudamos o Grupo Apivida a implementar. Implementamos a metodologia ágil, fazemos as dailies, fazemos todos os itos dentro da metodologia, que é cabido dentro da metodologia, e é acompanhado com todos os indicadores. Homogeneizamos processos, nomenclaturas, skills, para todo o TI. E eles tiveram a preocupação de fazer um change management, de aculturar, de trabalhar. Porque, claro, imagina uma unificação, trazendo novas empresas, trazendo novas corporações para sendo unificadas. Então, assim, uma coisa é você implementar uma metodologia dentro de um grupo. E aí, a cada grupo que chega, a cada TI nova que chega, a cada corpo que chega, tem que se adequar àquele processo, homogeneizar. Então, todo esse trabalho tem um hito, todo esse trabalho tem uma preparação, tem toda uma metodologia envolvida que é suportada e que é implementada e atualizada continuamente. Então, esse trabalho que nós fazemos em conjunto com eles dá muita visibilidade e dá a direção para onde estamos indo, ao ponto de que eles nos ajudem o tempo todo. O mais interessante é que o Grupo Apivida, dentro da figura dos gestores, são extremamente participativos. E participativos ao ponto de dizer, mas e esse problema? Como é que a gente soluciona esse bug? Ah, mas não é por aqui, por ali? Às vezes entram numa daily, eles às vezes entram numa daily, eles entram nos reportes semanais, nos quinzenais. Então, isso é muito rico. Adicional das conversas que nós temos, né, nos reportes que nós temos executivos, mas é muito importante essa participação deles dentro e essa vivência. Isso é muito, muito importante. E um ponto, acho que o sério é fundamental que a gente tem feito muito, ouvindo todos os times.
Não tem essa... Não mais. A gente ouve genuinamente. Acho que o que eu aprendi muito, de novo, aqui falar dos pilares, que eu falei, não, vamos fazer do ponto de potência de hardware, tuning, refatoração. Um dos aspectos muito interessantes é quando você pergunta para as pessoas que estão ali, nossa, não tem nem digamos, achar que eu saberia exatamente, mas exatamente o que fazer. Eu estou querendo dizer que falando com os times, perguntando, as pessoas sabem os problemas. Invariavelmente, sabem a solução. Inclusive. Então, e é muito interessante, e nesse contexto dos rituais, você está continuamente ouvindo as pessoas. Não é assim, de novo, indicador, não. Não, qual é a melhor forma? O que deu errado? Como você sugere o melhor caminho? De todos os times, dentro dos times da companhia, dos nossos parceiros, todo mundo está envolvido nisso. Então, como é os rituais? Como é trabalhar? Ouvir também. Acho que não existe tema proibido, não existe dogmas que a gente não... Nossa, quantas vezes eu falei isso? A gente ficava diante de umas vacas sagradas, eu olhava assim, nossa, como eu adorava desafiar. Realmente, isso. Pensa de novo. Não é eu impondo... força. Tá, busca uma solução. Vai de novo. Veja com outro ângulo. 100% das vezes, eles sempre voltam com uma solução incrível. Que atinge o objetivo. De novo, a solução estava lá. Eles sabiam. É a questão de você dar o espaço para as pessoas que possam contribuir. Não é nada imperativo. Se tem uma melhor forma de fazer algo, vamos ouvir. É isso aí. Perfeito. Você tem um argumento, traga. Perfeito. Isso se reflete tanto que eu estou acompanhando o chat aqui, por isso que eu estou olhando tanto para baixo. A maioria das pessoas está assim, ó, orgulho de pertencer, que legal trabalhar. Então, assim, a maioria, não todos os comentários vão no sentido de que orgulho de estar participando. Então, dá para sim, acho que as pessoas sentem muito disso que vocês estão trazendo. E aproveitando que falamos de times, pessoas, né? Como é que é a vibe do time, né? Como é que vocês sincronizam todos esses perfis diferentes de devs, change managers e arquitetos para chegar nessa visão estratégica que vocês estão fortemente aí? Foi fundamental, de novo, no início, a gente ter o nosso objetivo e um plano claro. Tem que ter um plano. E dentro desse plano, as competências técnicas e soft skills também estavam lá. Então, de novo, tudo, não digo fica fácil, mas facilita quando você tem um norte claro. Então, de novo, times incríveis, tanto do lado Apivida como do lado Notre Dame. Eu acho que dá para citar um caso específico da parte de sistemas assistenciais, que foi, apesar de, digamos, paradigmas diferentes de plataforma, então Apivida, desenvolvimento próprio, então você tinha muitos desenvolvedores, e do lado NDI, com conhecimento fantástico também da parte assistencial, mas de terceiros. Eles foram totalmente combinados, porque sabiam o objetivo. Estava claro do ponto de vista da plataforma tecnológica, mas o que a gente precisava fazer. E a gente teve cuidado de olhar cada um dos perfis do tipo. Primeiro, o plano, estrutura para suportar esse plano e nosso objetivo, olhando genuinamente cada um dos perfis e adequando, colocando as pessoas certas nos lugares certos para o desafio. Cara, foi fantástico. A gente conseguiu fazer um blend, um time do ponto de vista entre internos e terceiros, mais de 200 pessoas do assistencial. Que legal. Que estão desenvolvendo, evoluindo o sistema assistencial. E é um mix dos dois, e paradigmas distintos. De novo, que isso é interessante do ponto de vista... Quando você tem um sistema próprio que você está desenvolvendo in-house, você tem invariavelmente um tipo de cultura, e quando você tem uma plataforma que é apoiada por terceiros, são de terceiros, invariavelmente é outra. Mas, de novo, a gente conseguiu trazer junto esses dois times e eles estão trabalhando agora no SIGA, que é o nosso sistema assistencial. Mas cultura diferente, mas que conseguiram ver claramente os seus papéis encaixados e estão trabalhando de forma fluida para viabilizar, digamos assim, o nosso objetivo. Ou seja, sim, olhar cada perfil, considerando o plano, os perfis que a gente precisa, outros... Dentro do mix dos times, alguns perfis não existiam. Então, como a gente traz de fora, contrata, obviamente, via propriamente dentro da casa, como parceiros estratégicos, para nos capacitar até para ter aquele perfil. Acho que é um ponto interessante também.
um grupo grande de arquitetos inicialmente foi aportado com parceiros. A Vanad estava lá. E depois nós fomos capacitando os times, recrutando para fazer o time fluir como um todo. Isso dentro do nosso metodologia ágil, o método Apivida Notre Dame, estava lá e foi desenhado lá atrás, definiu, teve a preocupação. Óbvio, muitas vezes a gente foi fazendo e aprendendo, mas via de regra a gente planeja, entende, estressa. Eu adoro um teste de mesa. Vamos fazer um teste, eu tenho essa mania, né? A gente vai fazer assim, não, você me explicou o conceito, vamos fazer um teste de mesa. Pega um caso aleatório e vamos testar o problema dentro do que a gente desenhou. Isso vale para tudo. Aquela tríade, né? Processo, pessoas e ferramentas. A gente ok, funcionou, agora vamos para a prática. Colhe feedback, começa de novo. E vai assim continuamente, isso com certeza para o time. E acho que dá para destacar um ponto bem interessante quando a gente... A metodologia por si só já existia lá, mas o engajamento e o quanto todo mundo comprou rápido. Eu acho. Olha, tá aí, pelo tamanho da companhia, uma empresa, uma tecnologia de mais de 1.000 pessoas, uma empresa de mais de 65 mil funcionários, mas falando especificamente de tecnologia, como a gente apresentou o plano, mostramos o que precisava ser feito e todo mundo comprou isso e foi realmente um grande diferencial. Você definir e falar, olha, tá aqui, vamos fazer, ouvindo todo mundo para contribuir ainda mais com o método. Entendemos? Fechou? Então vamos. E todo mundo embarcou e facilitou imensamente. Eu acho, mas eu agregaria aqui a liderança. Eu acho que o ponto forte de todo esse trabalho foi a liderança e a comunicação. Porque a liderança e a comunicação que vocês tiveram em contexto para organizar foi que deu match. Funcionou. Perfeito. Pode não parecer, mas a gente já está mais de 1 hora batendo um papo. Tá? Eu achava que seria só meia hora. Não, já foi. A gente tá aqui batendo um papo. Eu poderia ficar com vocês, sei lá, a noite inteira aqui, até meia-noite batendo um papo. Ele é incrível, né? Não, espetacular. Gratidão por ter vindo. Foi muito. Eu vou usar as suas palavras para você mesmo. Foi de muito aprendizado. Eu saio daqui inspirado. Mas pra gente fechar, né? Vocês querem deixar alguma última mensagem, falar um pouquinho, amarrar um pouquinho de como foi esse projeto, próximos passos, como é que vocês estão vendo isso? Só para a gente fechar aqui. Eu vou deixar ele finalizar e eu só vou dizer que, assim, primeiro, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, estar com vocês. Agradeço ao Jeff por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Agradeço imensamente a oportunidade de nos deixar, como a Vanad, participar dessa jornada, que ainda está na metade, mas vamos até o fim e vamos além disso. Somos um parceiro tecnológico estratégico. Temos orgulho de trabalhar com vocês e queremos estar com vocês sempre nessa jornada, assim que conte conosco. É um prazer imenso trabalhar com o grupo Apivida Notre Dame e com você. Obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, Pedrão, Cláudia, a Vanad. Obrigado a todos. É um grande desafio que a gente está vivendo e único. E único. Eu acho que de várias N discussões internas, de novo, nosso vice-presidente, Kleber Linhares, a liderança inspiradora nasce dele. Mas quando a gente olha o desafio, o tamanho do impacto que a gente tem, mais de 16 milhões de vidas entre saúde e odonto, isso traz um friozinho na barriga, mas uma grande responsabilidade para fazer toda essa transformação dentro da companhia, do ponto de vista de tecnologia também. E isso inspira. A gente tem parceiros fantásticos como a Vanad, que contribuem para essa jornada. E, de novo, como você falou, eu sempre vou trazer o gancho do cliente. Acho que a provocação que sempre é trazida pelo nosso presidente, Dr. Jorge Pinheiro, nosso fundador, Dr. Cândido, essa preocupação genuína, isso traz para o dia a dia, fomentando. O desafio é complexo, o tempo é desafiador, mas a gente sabe, temos um plano, como diria o Clebão, temos um plano, e isso acaba viabilizando sempre toda essa estratégia acontecer. E o engajamento dos times foram fantásticos. Isso da companhia como um todo. É incrível o que está acontecendo dentro do Apivida Notre Dame, o engajamento da empresa, a gente fazer toda essa transformação num tempo desafiador. Para mim, desafiou muito como profissional, agora falando pessoalmente.
valeu toda uma experiência de passado. Eu acho que eu me sinto muito orgulhoso de experiências passadas, que aquela história, né? Você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você olha para trás e aí liga os pontos. As experiências de ter passado por duas refatorações, falando, aqui eu já sei um cheirinho por ali que vai dar certo, mas também o time contribuiu absurdamente, é eles que fizeram e fazem acontecer. Isso particularmente me deixa extremamente feliz, e olhar um time que nós construímos de muito orgulho e saber que a gente está no caminho certo, estamos executando um plano. Isso é a sensação de temos uma missão e a gente vai cumprir. E isso acho que de grande valia e está imbuído no DNA de todos nós. Que espetacular. Cláudio, gratidão pela presença. Jeff, gratidão, gratidão, gratidão pela presença, pela inspiração que você trouxe aqui pra gente. Acho que todo mundo sai muito, né? Todo mundo que está aqui em casa, no chat, ouvindo a gente, se for como eu, sai inspirado e provocado, né? A sempre continuar procurando por, tá bom, você quer realmente propor isso? Qual que é o problema que você está solucionando? Quais são os caminhos? Qual é o plano que você vai traçar? E mais do que isso, como é que você vai fazer aqueles 95% de execução? Não é mesmo? Então, obrigado mesmo por estar presente aqui com a gente. Muito rico. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um Talks. Espero que vocês estejam tão inspirados quanto eu. E vamos por mais. Temos vários Talks, várias histórias para contar. E a gente conta com a sua presença, a gente conta com a sua audiência, sempre por aqui. Muito obrigado e até a próxima.